Olá, amigos do Na Prática. Hoje eu trouxe um tema muito pedido por vocês, que é o glaucoma. E eu trouxe uma pessoa que é mais do que um especialista em glaucoma, que é o Dr. Bruno Faria, oftalmologista, especialista em glaucoma e catarata. Ele tem fellow pela Universidade da Filadélfia e uma pessoa melhor do que ele não teria aqui para vir explorar sobre esse assunto. Então a gente vai começar falando sobre o que é o glaucoma. Vamos lá, doutor Bruno. Vamos lá. Muito obrigado pelo convite, Obrigada a Michele. você pela participação. Excelente participar. Eu acho que o glaucoma é uma causa de saúde pública, né? É uma doença crônica, degenerativa, que atrofia o nervo óptico. Então, o nome científico é uma neuropatia óptica progressiva crônica. Então, ela acomete o nervo óptico e mata as células nervosas. Então, são lesões que não voltam. Então, é a principal causa de cegueira irreversível no mundo. E o quanto antes diagnosticada, a gente consegue estabilizar e prolongar a vida da visão do paciente até que ele viva aí com saúde. E existe assim, o paciente apresenta sintomas? Então, essa é uma pergunta muito importante. Infelizmente, quando o paciente chega a perceber que ele tem um dano de glaucoma, normalmente esse dano já está bem avançado. Então, nos estágios iniciais, ele não apresenta sintomas. A melhor forma é a gente fazer aquele controle anual com o oftalmologista. Então, fazer uma consulta periódica todo ano. E caso você tenha alguma suspeita de glaucoma nessa consulta, como a pressão intraocular elevada, ou o nervo óptico suspeito dessa doença, e a câmara rasa, que é o ângulo estreito, é outro tipo de glaucoma, fazer os exames para ter o diagnóstico quanto antes. E como é que se faz esse diagnóstico? Então, é exatamente como eu falei, numa consulta dessa de rotina. Assim que você diagnosticou, a gente solicita normalmente o campo visual, que é um exame que avalia a periferia, né, da nossa visão, através de um exame. Hoje existe o OCT, que é uma avaliação da estrutura do nervo óptico, então ele consegue muitas vezes dar um diagnóstico mais precoce do que o campo visual, mas a gente sempre pede essa avaliação, função e estrutura. Sim. O campo visual avalia a função do olho e o OCT, junto com a retinografia, avalia a estrutura dessa lesão, se existe ou não. E com relação ao tratamento, que hoje a oftalmologia avançou muito em relação a tratamentos, né? O que é que você poderia falar sobre isso? Então, de início, a gente usa a medicação, colírio, para baixar a pressão a nível seguro, para que não haja progressão da doença. Quando isso não ocorre, esse controle, a gente pode abrir mão de um laser, que é o SLT, a gente consegue fazer no ambiente de ambulatório, não é uma cirurgia ou um procedimento invasivo. E quando isso não funciona, existem os procedimentos cirúrgicos, né? Muitas das vezes, os pacientes que têm catarata e usam medicações para glaucoma, hoje podem fazer a cirurgia minimamente invasiva, que é realizada combinada com a cirurgia da catarata, para reduzir a pressão intraocular. E você poderia falar um pouquinho como é que acontece essa cirurgia? Assim, o paciente ele precisa se preocupar com relação ao procedimento, é um procedimento seguro? Então, hoje em dia, como existem essas cirurgias minimamente invasivas, isso vem tornando a cirurgia do glaucoma muito segura, elevando o padrão de segurança da cirurgia e fazendo com que a gente tenha menos complicações no intraoperatório e no pós-operatório. E isso vem ajudando bastante e dando qualidade de vida para os pacientes, né? Aquele paciente que está usando 3 medicações, que a gente chama de medicação máxima, né? A gente tem em média 4 medicações hipotensoras que baixam a pressão do olho. Quando a gente chega nesse nível de 3 medicações, mesmo assim está controlado e vai realizar a catarata, é possível fazer essa cirurgia combinada para a gente dar qualidade de vida para o paciente, que é o quê? Você retirar 2 ou 3 medicações ou todas em um procedimento, que é a catarata combinada com a cirurgia de glaucoma. Mas então isso vem ajudando bastante. Na minha prática é o que eu
a cirurgia que eu faço mais, né, a cirurgia minimamente invasiva. Quando ela não funciona, aí eu vou para as cirurgias que tenham mais risco, mas que são mais agressivas para baixar a pressão intraocular. Sim. Em muitos casos, a gente parte direto para essas cirurgias mais agressivas, porque infelizmente, em grande parte, os pacientes acabam chegando para o especialista num estado de mais gravidade da lesão do glaucoma. Entendi. Você teria algum mito em relação a dúvidas dos pacientes no seu dia a dia sobre essa cirurgia? Olha, sobre a cirurgia é muito temerosa, né? Isso aí quando a gente fala, o senhor precisa operar, muitas das vezes aquele paciente acaba não retornando, né? E é saudável, às vezes, a gente ter segunda ou terceira opinião, mas desde que seja de um cirurgião também de glaucoma, né? E o medo é uma coisa que faz você recuar um pouco para essa cirurgia, às vezes de uma simples catarata. A gente sabe disso, que eu sou cirurgião de catarata, às vezes a gente pega assim pacientes que já deveriam ter sido operados e deixa realmente aquela catarata evoluir bastante para a gente poder operar. Então, hoje a cirurgia ocular, a catarata, ela é super segura, assim como o glaucoma também está tendo essas cirurgias minimamente invasivas, então elevou esse nível de segurança para a gente dar mais, proporcionar para o paciente uma qualidade de vida melhor e um tempo maior, né? Porque o que a gente quer no glaucoma, Michele, é ganhar tempo, porque é uma cirurgia que não tem cura. A gente opera o paciente, atingir uma pressão segura, mas você tem que acompanhar esse paciente. Você tem que ver ele a cada 6 meses, os pacientes que foram operados, para saber que está estável mesmo. Então, a cirurgia também não é a cura, a cirurgia é para ganhar um tempo. Uhum. Ela pode funcionar 6 meses, ela pode funcionar 1 ano, como 10 anos. E não existe só um procedimento. Então, a gente começa do mais seguro e melhor para o paciente, né? A gente expõe menos o risco, para as cirurgias mais agressivas, onde existem mais riscos. Então, mas não tem cura. A gente consegue segurar quando o paciente ainda vai com visão. Quando o paciente vai sem visão, sem percepção de luz, aí esse é um olho que às vezes a gente não vale investir em reduzir a pressão do olho, porque ele já não vê luz, né? Mas até enquanto ele está vendo, realmente é importante você ter essa indicação se existe ou não de cirurgia. O colírio ele é fundamental para o tratamento inicial e em muitos casos ele é longo, né? Ele dura 30 anos funcionando, mas em grande parte a medicação tópica pode sofrer o que a gente chama de taquifilaxia, né? E ela não surtir aquele efeito de baixar a pressão. E aí é nesse ponto, se você está acompanhando esse paciente a cada 6 meses, você consegue enxergar que o colírio não está funcionando e pensar em outra possibilidade de tratamento. E uma dúvida minha, assim, em relação ao glaucoma na infância. Você? Então, existe glaucoma congênito, né? É o glaucoma que já acomete, o acometimento é intrauterino, né? O bebê nasce, quando ele é unilateral, é mais fácil de ver, diagnosticar, ele nasce com um globo ocular um pouquinho maior, com a coloração diferente, e se você fizer um exame sob narcose, você vê pressão alterada também alta. Então, esse é o glaucoma que tem que ser operado o mais rápido possível. Ele não responde à medicação, então o glaucoma congênito primário, que a gente chama, é o glaucoma que tem que ser cirúrgico, e as cirurgias angulares são indicadas para esse tipo de glaucoma. Então, fora isso, tem o glaucoma infantil, né, que são em crianças um pouquinho maiores, e o juvenil. Essa classe de glaucoma da infância, eles são glaucomas mais agressivos, que normalmente não respondem tão bem à medicação tópica e em grande parte vão para a cirurgia. Você também opera bebê? Opero bebê também. E essa cirurgia angular que eu estou falando, que é minimamente invasiva considerada, ela na verdade, como que hoje a gente faz em adulto, eu acabei de operar, né, antes de começar, ela foi iniciada em olhos congênitos. Então é uma cirurgia
específica para esse público aí dessa doença. Então, eu tive essa facilidade de começar essa cirurgia junto com meu pai, ele que me ensinou essa cirurgia. Eu fiz glaucoma do adulto, vi muito médico operar criança, mas meu pai, Dr. Marco, que me ensinou aí, me deu esse know-how cirúrgico. Eu devo tudo isso a ele e tem dado certo, né? Graças a Deus tem tido resultado bom e ajudado a população a viver melhor um pouco longe do glaucoma. Pois muito obrigada, Dr. Bruno, pela sua participação. Obrigado. Foi um prazer.